Constituição Estadual de 5 de outubro de 1989. Última atualização ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, STF número 7436 de 23 de agosto de 2023. Noções de Direito Constitucional Estadual. Constituição do Estado de São Paulo. Título 3. Da Organização do Estado. Capítulo 1. Da Administração Pública. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 111. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. NR, nova redação. Artigo 111, com redação dada pela Emenda Constitucional número 21 de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 111-A. É vedada a nomeação de pessoas que se enquadrem nas condições de elegibilidade nos termos da legislação federal para os cargos de secretário de Estado, secretário adjunto, procurador-geral de Justiça, procurador-geral do Estado, defensor público geral, superintendentes e diretores de órgãos da administração pública indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, delegado-geral de polícia, reitores das universidades públicas e estaduais, e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Nova redação. Artigo 111-A, acrescentado pela Emenda Constitucional número 34, de 21 de março de 2012. Artigo 112. As leis e atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado, para que produzam seus efeitos regulares. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Artigo 113. A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos adequados à sua revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. Artigo 114. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimento de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais, se o outro não for fixado pela autoridade judiciária. Artigo 115. Para a organização da administração pública, direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas. Artigo 115, inciso 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Nova redação. Inciso 1. Com a redação dada pela Emenda Constitucional número 21 de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 115, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Artigo 115, inciso 3. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez. Por igual período, a nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação. Artigo 115, inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou de provas de títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. Artigo 115, inciso 5. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreiras
Nos casos, condições e percentuais mínimos previstas em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoria. Nova redação. Inciso 5, com redação dada pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 115, inciso 6. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, obedecido ao disposto no artigo 8º da Constituição Federal. Artigo 115, inciso 7. O servidor e empregado público gozarão da estabilidade no cargo ou emprego desde o registro de sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical, ou no caso previsto no inciso 23 deste artigo, até um ano após o término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave definida em lei. Artigo 115, inciso 8. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Nova redação. Inciso 8. Com a redação dada pela Emenda Constitucional número 21 de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 115, inciso 9. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiências, garantindo as adaptações necessárias para a sua participação nos concursos públicos, e definirá os critérios de sua admissão. Artigo 115, inciso 10. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 115, inciso 11. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos, civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. Nova redação, inciso 11. Com redação dada pela Emenda Constitucional número 21 de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 115, inciso 12. Em conformidade com o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, a remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, os proventos, pensões ou outras espécies remuneratórias, percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do governo, no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais, no âmbito do Poder Legislativo, e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal. Em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Nova redação. Artigo 115, inciso 12. Com a redação dada pela Emenda Constitucional número 21 de 14 de fevereiro de 2006. Restaurado. Emenda Constitucional número 46 de 8 de junho de 2018, declarada inconstitucional, em controle concentrado, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ADI 211, 69, 17, 44, 2018, 8, 26, 000, com efeito extunc. Artigo 115, inciso 13. Até que se atinja o limite a que se refere o inciso anterior, é vedada a redução de salários que implique a supressão das vantagens de caráter individual, adquiridas em razão de tempo de serviço, prevista no artigo 129 desta Constituição. Atingido o referido limite, a redução se aplicará independentemente da natureza das vantagens auferidas pelo servidor. Artigo 115, inciso 14. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Artigo 115, inciso 15. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, observado o disposto na Constituição Federal. Nova redação. Inciso 15. Com a redação dada pela Emenda Constitucional número 21 de
14 de fevereiro de 2006. Artigo 115, inciso 16. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Artigo 115, inciso 17. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, observado o disposto na Constituição Federal. Nova redação. Inciso 17. Com a redação dada pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 115, inciso 18. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Artigo 115, inciso 18, alínea A, de 2 cargos de professor. Artigo 115, inciso 18, alínea B, de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Artigo 115, inciso 18, alínea C, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Nova redação. Alínea C, com redação dada pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 115, inciso 19. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange a autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Nova redação. Inciso 19. Com a redação dada pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 115, inciso 20. A administração fazendária e seus agentes fiscais de rendas, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos estaduais, terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Artigo 115, inciso 20. A. A administração tributária é atividade essencial ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreiras específicas, terá recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuará de forma integrada com as administrações tributárias da União, de outros estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Nova redação. Artigo 115, inciso 20-A, acrescentado pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 115, inciso 21. A criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção das sociedades de economia mista, autarquias, fundações e empresas públicas depende de prévia aprovação da Assembleia Legislativa. Artigo 115, inciso 22. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Artigo 115, inciso 23. Fica instituída a obrigatoriedade de um diretor representante e de um conselho de representantes, eleitos pelos servidores e empregados públicos, as autarquias, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação. Artigo 115, inciso 24. É obrigatória a declaração pública de bens, antes da posse e depois do desligamento, de todo dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída ou mantida pelo poder público. Artigo 115, inciso 25. Os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, e, quando assim o exigirem suas atividades, Comissão de Controle Ambiental, visando a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho dos seus servidores, na forma da lei.
Artigo 115, inciso 26. Ao servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença do trabalho, será garantida a transferência para locais ou atividades compatíveis com a sua situação. Artigo 115. Inciso 27. É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, respeitando-se apenas o limite constitucional para a aposentadoria compulsória. Artigo 115, inciso 28. Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos, bem como a contrapartida do Estado destinados à formação de fundo próprio de previdência, deverão ser postos mensalmente à disposição da entidade estadual responsável pela prestação do benefício, na forma que a lei dispuser. Artigo 115, inciso 29. A administração pública, direta e indireta, as universidades públicas e as entidades de pesquisa técnica e científica oficiais ou subvencionadas pelo Estado prestarão ao Ministério Público o apoio especializado ao desempenho das funções da Curadoria de Proteção de Acidentes do Trabalho, da Curadoria de Defesa do Meio Ambiente e de outros interesses coletivos e difusos. Artigo 115, inciso 29, parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública direta, indireta, fundações e órgãos controlados pelo poder público deverá ter caráter educacional, informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Artigo 115, inciso 29, parágrafo 2º. É vedado ao poder público, direta ou indiretamente, a publicidade de qualquer natureza fora do território do Estado, para fins de propaganda governamental, exceto as empresas que enfrentam concorrência de mercado e divulgação destinada a promover o turismo estadual. Nova redação. Parágrafo 2º. Com redação dada pela Emenda Constitucional número 29, de 21 de outubro de 2009. Artigo 115, inciso 29. Parágrafo 3º. A inobservância do disposto nos incisos 2, 3 e 4 deste artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Artigo 115, inciso 29, parágrafo 4º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 115, inciso 29, parágrafo 5º. As entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, o Ministério Público, bem como os poderes legislativo e judiciário, publicarão até o dia 30 de abril de cada ano seu quadro de cargos e funções, preenchidos e vagos, referentes ao exercício anterior. Artigo 115, inciso 29, parágrafo 6º. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 142 da Constituição Federal e dos artigos 126 e 138 desta Constituição, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumulados na forma desta Constituição. Os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Nova redação. Parágrafo 6º. Acrescentada pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 115, inciso 29, parágrafo 7º. Não serão computadas para o efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso 12 do caput deste artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Nova redação. Parágrafo 7º, acrescentado pela Emenda Constitucional número 21, de 14 de fevereiro de 2006.
Artigo 115, inciso 29, parágrafo 8º. Para os fins do disposto no inciso 12 deste artigo e no inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, poderá ser fixado no âmbito do Estado, mediante emenda à presente Constituição, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais, NE. Parágrafo 8º, acrescentado pela Emenda Constitucional N. número 21, de 14 de fevereiro de 2006. Artigo 115, inciso 29. Parágrafo 9º. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições ou responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido, em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nessa condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem, NR. Parágrafo 9º, acrescentado pela Emenda Constitucional número 49, de 6 de março de 2020. Artigo 115, inciso 29, parágrafo 10º. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição, NR. Parágrafo 10º. Acrescentado pela Emenda Constitucional número 49, de 6 de março de 2020. Artigo 116. Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela remuneratória pagos com atraso deverão ser corrigidos monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie.